E hoje, às 14 horas, às 2 horas da tarde, nós vamos ter a apresentação oficial do técnico Vitor Pereira no Flamengo. O Vitor Pereira chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira, por volta ali das 6 horas da manhã. O português assinará contrato válido por uma temporada com o Flamengo e já vai iniciar a preparação para as competições do primeiro semestre. O Vitor Pereira, ele conversou com a imprensa e falou o seguinte sobre os títulos terem sido o motivo dele aceitar esse desafio, de até mesmo trocar o Corinthians pelo Flamengo. Abre aspas, foi exatamente isso que me trouxe, esses grandes desafios que temos pela frente que me trouxeram ao Flamengo. A decisão foi essencialmente com base na possibilidade de lutar por tantos títulos, fecha aspas. E sobre ter uma vantagem, ele também respondeu, abre aspas, naturalmente foram 10 meses no Brasil que me permitem ter conhecimento das equipes e do Flamengo também. Conhecimento dos jogadores. É uma vantagem que, sinceramente, um ano atrás eu não tinha, mas neste momento tenho, fecha aspas. Vitor Pereira foi recepcionado no aeroporto por Mário Monteiro, preparador físico, que fazia parte da comissão de Jorge Jesus, e pelo auxiliar Rui Quinta. Ambos já iniciaram o trabalho no Ninho do Urubu. Questionado pela ESPN sobre se a família o acompanharia no Rio de Janeiro, o treinador se esquivou da pergunta. Vamos deixar para a coletiva, disse o português, já deixando o aeroporto. Recentemente, Davi Luiz e Everton Ribeiro, dois jogadores do time principal do Flamengo, duas lideranças do Flamengo, fizeram elogios a Vitor Pereira, desejaram sucesso na sua nova jornada no Rio de Janeiro. A apresentação oficial, portanto, está marcada para as 14 horas, às 2 horas da tarde, no horário de Brasília. E aí, Mauro César Pereira, o Vitor já chegando ao Rio de Janeiro, já tendo esse desafio de comandar o Flamengo nas competições do primeiro semestre e se esquivando também sobre as perguntas em relação à família dele. Acho que ele se esquivou, não. Eu acho que ele não estava no local adequado para falar sobre isso, né? Ele estava no aeroporto chegando com um torcedor no meio, gente ali abordando. Aliás, alguns coleguinhas aqui de São Paulo disseram que o jornalista, quase que chamando de frouxo os jornalistas do Rio, como se os caras não tivessem feito pergunta. Fizeram pergunta assim, mais de um. Você citou aí a ESPN, a Isabelle Costa, repórter lá do canal Paparazzo Rubro Negro, também perguntou. Só que tinha torcedor no meio, gente querendo abraçar o cara. Ele, evidentemente, não dá para falar sobre um assunto desse no meio daquele furdunço todo, né? Aquela confusão toda. Não, vou falar agora a situação aqui, a minha sogra, não dá. Ele tem que falar isso na coletiva, sentadinho, bonitinho, com calma, né? Mas as pessoas estão tão desesperadas por esse assunto que elas querem que o cara desça do avião já fazendo um pronunciamento do aeroporto. Ele poderia nem falar com ninguém. O próprio Gerson, que foi apresentado também hoje como recontratação do Flamengo, ele passou direto, só deu um tchauzinho e foi embora. Tinha uma galera de jornalistas esperando quando ele chegou no dia anterior, né? Dia 1º, se não me engano. O Vitor chegou ontem, dia 2, de manhã cedo. E na coletiva ele vai falar, isso vai ser perguntado, obviamente, alguém vai perguntaram no aeroporto, vão perguntar lá. Eu imagino uma caravana de colegas da imprensa de São Paulo, agora todos num avião lotado, indo não pro Rio, para fazer as perguntas, né? Porque estão tão preocupados com isso, até a ponto de atacar os colegas lá que fizeram as perguntas, gente. Fizeram, só que o cara não vai responder ali. É óbvio, eu também não responderia ali. Não é o local adequado para você poder desenvolver um raciocínio e falar sobre um assunto que gerou tamanha polêmica. Na coletiva ele vai ter tempo, condições de temperatura e pressão adequadas para responder. Um dia mais, calma. Mais um dia. Ele chegou ontem, segunda-feira, de terça-feira, o homem vai falar sobre esse negócio para ver se esse assunto tem uma definição. E aí tem um ponto que é importante, eu mantenho minha opinião, eu acho que ele não agiu da maneira correta porque deveria ter falado a verdade. Também não conheço a versão dele, vamos conhecer a versão dele agora. Tudo com calma. Com calma, exato, porque é aquela coisa, tem uma coisa básica do jornalismo que é ouvir o outro lado. O outro lado ainda não se pronunciou. Não. Então vamos saber que diabo ele vai falar. De repente o cara faz uma revelação bombástica e a gente fala, caramba, a gente não sabia disso. Então vamos ver. Ou então ele pode se desculpar, como se desculpou, por exemplo, com os corintianos, quando citou o Liverpool uma vez. Que ele fala, não, eu também gostaria de treinar o Liverpool, ele viu que pegou mal mesmo. Ele foi lá na coletiva seguinte, foi mal, peço desculpas aqui e tal. Não sabemos. Do dinheiro também. Da grana que ele falou, foi mais ou menos um pacote, né? Então vamos ver o que vai acontecer, o que ele vai falar, quais são os argumentos que ele vai apresentar. Agora tem um ponto que é importante aí. Para mim, a resposta, essa é a razão pela qual ele não renovou com o Corinthians, né? Porque, na verdade, o Flamengo contrata um técnico sem emprego, né? Ele está sem contrato com o Corinthians a partir do dia 1º de janeiro, já oficialmente comunicado. Inclusive com coletivo, com troca de elogios, o presidente se referiu
refiro a ele como irmão, aquela coisa toda. Então já sabia que então, o Flamengo contrata um técnico que estava desempregado. Para mim está muito claro que ontem teve ele fez o treino, né? Aí teve uma entrevista com a TV do clube. A repórter da Flá TV, ela pergunta a ele, o que você achou do CT e tal, primeiro contato aqui com a estrutura sua de trabalho. Ele começa a falar. Ele fala, em dado momento, ele fala o seguinte, a estrutura é muito boa, o elenco é ótimo, a grosso modo, em outras palavras, ele diz isso. E foi por isso que eu não estava pensando em voltar para o Brasil, mas resolvi agora aceitar a proposta do Flamengo, por isso. Então está muito claro, gente, que quando ele rompe, para mim está muito claro, eu acho que não deve ter surpresa na coletiva. Quando ele e o Corinthians chegam à conclusão de que não dava para continuar, por quê? Porque ele queria fazer mudanças no elenco. No dia 15 de novembro, o nosso companheiro Rodrigo Vessone, do site Meu Timão, publicou a matéria dizendo o seguinte: a questão familiar, sogra, etc. e tal, não é o principal, o único motivo para que ele não renove com o Corinthians. O Vitor quer fazer mudanças no elenco, quer rejuvenescer drasticamente o elenco e tal, e a diretoria não se vê em condições, ou não concorda, realmente isso demandaria dinheiro, tem que negociar o jogador, contratar outros, Faustos Vera, que é um jogador jovem e tal, para poder dar uma mexida no elenco. Ele queria fazer essas mudanças e o Corinthians não estava em condições de fazer, ou não queria fazer, enfim, não havia um acordo. Então eles rompem. Para não colocar, esse é o meu entendimento, vamos ver se na coletiva essa versão vai se confirmar. Para não chegar na coletiva, vai ser um negócio seguinte, senhor torcedor corintiano, o técnico aqui, vocês querem continuar, nós também, só que nós não temos condição de oferecer o que ele quer mais do que a gente pode oferecer, então ele vai embora. Falaram que não, tem a questão familiar, claro, eu acho que isso não é mentira. A sogra dele tem, acho que, Alzheimer, né? Então, uma pessoa que tem que ter uma pessoa da família próxima, mas isso não me parece que seja um grande problema se você trouxer a família, a sogra, todo mundo, e montar uma estrutura aqui em São Paulo, no Rio, onde for, como ele certamente tem lá em Portugal, onde vivem seus familiares, né? E imagino que seja isso que vai acontecer, enfim. Mas na primeira vinda dele para cá, é muito claro também que ele não vem para ficar muito tempo. Faz um contrato muito curto, um contrato de 9 meses aproximadamente. Chega em fevereiro, sabendo que em novembro acabou, vai embora. Copa do Mundo. Então assim, era um contrato meio tampão. Isso era muito claro, para mim, pelo menos, é muito claro. Só que ele muda de ideia, ele admite isso nessa entrevista rápida que ele dá, e a repórter não pergunta disso, pergunta outra coisa. E ele entra nesse assunto. Então, para mim, ali já deu a letra do que ele vai falar na coletiva. Ele deixa claro que ele não pretendia continuar no Brasil, como inicialmente também não queria vir ao Brasil, a informação que nós tínhamos, até que o Corinthians o convenceu a vir para cá, e ele viu que o mercado lá fora não sorriu para ele e veio treinar o Corinthians, né, no início de 2022. Então vamos ver o que ele vai dizer, né? Quais serão os argumentos que ele vai apresentar para isso tudo. Agora tem um ponto que é importante, é que essa coletiva, ela não é a coletiva do ex-técnico do Corinthians, é a coletiva do novo técnico do Flamengo. Esse assunto não vai ser o assunto central, gente, não se iludam. Alguém vai perguntar, ele vai responder e vai ficar falando do Flamengo, o que ele quer fazer, como é que ele vai escalar o Gabigol, o Gerson chegou, se ele vai jogar com 3 zagueiros, etc. Perguntas do Flamengo vão ser feitas, evidentemente, e não tem cabimento alguém achar que os caras que estão lá no Rio de Janeiro para entrevistar o técnico do Flamengo fiquem falando de Corinthians a vida inteira. Aí é muito para o próprio umbigo. O Vitor Pereira não é mais técnico do Corinthians. Repito, não acho legal a forma como ele se desligou, a forma como ele apresentou ali os argumentos. Não acho legal. Você deveria ter falado a verdade. Não dá, eu tenho planos e o Corinthians tem outros planos. A gente não está entrosado. Adorei trabalhar aqui, agradeço ao clube, agradeço à torcida, agradeço aqui ao presidente, meu irmão e tal, bababá, mas chegou um ponto aqui que nós temos que separar nossos caminhos. Eu vou seguir minha carreira em algum lugar. Pronto. Seria melhor, acho eu, olhando agora de fora também como a coisa aconteceu. Vejamos o que ele vai falar. Mas não é justo apontar o dedo para os colegas do Rio como se não tivesse feito a pergunta, porque ela foi feita. E acho também que ele não respondeu, porque não tem como responder ali. Se vocês pegarem o vídeo, os vídeos estão aí na rede social, né? O cara está falando e tem gente ali, torcedor, aquela coisa toda, não tem condição de falar sobre esse assunto. Esse assunto requer calma, tranquilidade e uma resposta bem objetiva. Eu imagino que já tem a resposta até já ensaiada para falar e meio que botar um ponto final nesse assunto. Sabe que vão perguntar, né? Lógico, vão perguntar, tem que perguntar, já perguntaram. E acho também, repito, já falei aqui outras vezes, está faltando altivez, hein, muitos corintianos. Gente, é só um técnico que não ganhou nada no Corinthians e que fez um trabalho razoável no Corinthians. Se ele vai ser bom no Flamengo ou não sei. Eu acho que ele é um bom técnico, sempre falo isso, mas eu acho que o trabalho dele não foi brilhante no Corinthians. Não entendo o porquê de toda essa ciumeira. E o ponto mais chave disso tudo, acho que esse é o ponto que, se eu fosse corintiano, estaria me incomodando. Que é o seguinte, o Corinthians não consegue competir com o Flamengo no mercado. Essa é a realidade. E isso pesa na escolha de um profissional. Claro que pesa, certo ou errado, se ele encaminhou certo, isso é uma outra discussão. Mas e por que não consegue competir? Bem, quem está na gestão do clube está lá há um tempão. São os mesmos dirigentes. Então, perguntem a eles. Por quê? Porque para isso não tem coletiva.
para explicar esse tipo de coisa. Por que o Corinthians, com toda a sua grandeza, torcida, principal mercado do Brasil, por que o Corinthians hoje não consegue competir com o Flamengo, sendo que há uma década o Corinthians era campeão da Libertadores, campeão mundial de clubes, tinha uma dívida de 111 milhões, super controlada, dívida pequena para o tamanho do clube e sua capacidade de arrecadação, e o Flamengo estava lá na pindaíba. Por que em menos de uma década esse jogo virou dessa maneira? O que aconteceu? Foi só a boa gestão de um? Não. A boa gestão é uma gestão, no mínimo, questionável de um outro clube. Acho que esse é um ponto-chave que fica em segundo plano por conta de uma grande cortina de fumaça e uma ciumeira por conta de um técnico que não foi campeão, não teve um trabalho espetacular e, na minha opinião, não sei se vocês concordam, fez um trabalho aquém do que eu, pelo menos, esperava. Não teve nada de excepcional. Então, na verdade, o problema não é o Vitor Pereira. O problema é justamente essa dura constatação, que tem que ser enfrentada pelo Corinthians e pelo corintiano. O Corinthians não consegue competir com o Flamengo no mercado. Não consegue, porque financeiramente está em um momento ruim. Como não consegue competir com o seu grande rival, o Palmeiras. Consegue competir com o São Paulo, que também está ali nessa gestão horrorosa, como o Corinthians há um tempão. Essa é a pura realidade. Vanderlei Nogueira, chegou o grande dia da apresentação de Vitor Pereira. E os esclarecimentos que ele deve dar nessa entrevista coletiva, nessa apresentação como novo técnico do Flamengo, Vanderlei. Bom, eu estava também, estou ansioso, né, aguardando a entrevista coletiva do professor Vitor Pereira. Tem 2 ou 3 perguntas que o Mauro e eu acordamos. Às 6h30? Serão feitas, sem dúvida. E ele vai falar e ele vai usar aquele recurso que eu acho correto. Olha, sobre esse assunto, eu já falei. Não perguntem novamente. O Abel Ferreira usa, todos usam, tá certo? Olha, sobre esse assunto que é importante, é polêmico, essa é a explicação. Agora vamos falar, por exemplo, do que eu vou fazer. Eu compreendo que é isso, não é? Tá certo, Bruno? É isso que vai acontecer. Ele sabe que serão feitas algumas perguntas, a gente brinca, mas a saúde da sogra, e quando ele disse que precisava voltar para Portugal. Então, provocou uma reação digamos assim, de traição, né? A boa parte da torcida do Corinthians se sentiu traída quando ele voltou para o Flamengo. Quando ele partiu, tudo bem. Partiu, vai com Deus, canta fado lá e tudo bem. Quando ele voltou, poxa vida, então nos traiu. Ele disse que nunca mais trabalharia, nem passaria perto do Brasil. Aquelas conversas que a gente sabe que sempre acontece. Então, esse é um ponto. Ele não saiu legal do Corinthians, é verdade. Mas eu quero pegar aqui aquilo que eu disse ainda com ele no Corinthians, várias vezes aqui no programa, que eu entendia como, não sei se a palavra é essa, inaceitável, mas para mim era muito difícil entender que a diretoria de um clube tão importante como o Corinthians não soubesse se o seu técnico iria continuar ou não para 2023. Teve até entrevista anunciando que a novela continuaria e que ela seria encerrada só dentro de 10 dias do encerramento do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, 10 dias antes do campeonato terminar, Campeonato Brasileiro, a diretoria do Corinthians, importante clube brasileiro, não sabia se o seu técnico continuaria ou não. Para mim fica difícil, eu acho que já sabia. Para mim fica difícil. Já sabia o Corinthians que ele iria para o Flamengo? Acho que não. Sempre acho, eu sempre eu dou uma abertura porque eu não estava na sala, eu não sei o que foi discutido. Então, eu acho que o Corinthians não sabia. Então, mas a diretoria do Corinthians não ter conhecimento se o seu treinador vai continuar ou não, 10 dias antes do campeonato terminar, é um erro terrível. Porque tinha que deixar claro para ele. Ou daqui 15 dias vai acabar o campeonato, se você ficar, nós queremos que você fique. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, Vanderlei Nogueira falando sobre Vitor Pereira, Flamengo, Corinthians. Pode seguir, Vanderlei. Eu falava sobre o professor Vitor Pereira aqui, que eu achava, não entendia que 10 dias, 15 dias antes de terminar o Campeonato Brasileiro, a diretoria do Corinthians não soubesse se o seu técnico continuaria ou não para a próxima temporada. É o Corinthians, não estou falando do Nogueirópolis, é o Corinthians, importante. Né? E aparentemente não sabia. Eu acho que ela não sabia efetivamente que ele poderia voltar ao Brasil contratado por um grande rival, que é o Flamengo. Mas ela não saber se ele vai continuar ou não, qualquer gestão importante falar de, olha, eu quero que você fique, mas se você decidiu, e você já deve ter decidido, daqui 2 semanas acabou tudo. Tá certo? Eu preciso correr atrás, tentar contratar um outro treinador, ver o que eu vou fazer para o ano seguinte.
Quer dizer, isso é um peso que a diretoria do Corinthians, diante desse fato todo de ter voltado para o Flamengo, esse assunto esvaziou, definhou, mas é um grave erro de gestão, na minha opinião. Virei a página. No caso do professor Vitor Pereira, ele realmente não saiu legal, ele também sabia que o estado, alegadamente, o estado de saúde da senhora sogra dele não melhoraria em 2, 3 dias, ou 2 ou 3 semanas. Quer dizer, ele sabia que poderia continuar trabalhando, não só na Europa, também no Brasil. Então ele não falou claramente, com transparência, o motivo. Tem outra que eu acho também. Eu não sei, a entrevista dele é daqui a pouquinho. É importante essa entrevista. Que eu acho. Eu acho que se ele alegar que não falou por elegância, eu vou até acreditar. É verdade. Se ele falou, olha, eu tinha muitos motivos, ou tem vários motivos. Um deles ele já disse no desembarque aí, que vai ter condições de disputar títulos. Né? Outros, uma escapadinha aqui, uma escapadinha lá, ele deixa claro que está indo para um clube que tem uma estrutura e tem grana. E um elenco importante. Mas se ele falar isso, falou, olha, é verdade, eu saí por vários motivos, mas eu grifei esse motivo do problema familiar, porque eu acho que se eu dissesse, a torcida ia pegar no pé da diretoria do Corinthians. Ele pode ter até blindado a diretoria do Corinthians. Tá vendo? O nosso técnico vai embora porque a gente não contrata. O nosso técnico vai embora porque não tem condições de competir com um clube maior ou um clube que tem grana no cofre. Se ele disser isso, ele vai deixar a torcida do Corinthians em dúvida. Em dúvida. Então é isso que eu queria falar sobre esse assunto e aguardo a entrevista dele, que eu acho que ele vai esclarecer. É uma oportunidade, falei várias vezes aqui, a oportunidade que ele tem. Ele só tomou pancada, foi chamado de traidor e mentiroso pela diretoria do Corinthians. E agora ele tem a oportunidade de dar a versão dele. Eu acho justo que essa entrevista seja acompanhada dessa maneira e com respeito. É isso que eu acho.